Pontos notáveis de um triângulo. Há 4 pontos em um triângulo que apresentam propriedades importantes e por isso são denominados pontos notáveis: baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Agora nós vamos ver o baricentro. O que é o baricentro? É o encontro de todas as medianas. Como assim? Todo triângulo, perceba que ele tem 3 lados. E se ele tem 3 lados, também tem 3 medidas. Veja só, esse lado que vai de A a C mede 12, esse de A a B 16 e esse de B a C 18 centímetros, ok? A mediana é a metade dessa reta. Ou seja, a mediana aqui ó, vai ser quanto? 6, aqui 8, aqui 9. Como traçar essa mediana? Sempre vai da reta ao seu vértice oposto. O que é o vértice oposto? Percebam que essa reta tem 2 vértices. Gente, os ângulos, tá bom? Imagine só. É porque os vértices são os pontos. Os ângulos é o encontro das 2 retas, certo? Que forma esse ângulo. Mas falando de ponto, então a gente vai ter que chamar de vértice. Então, que vai da reta até o vértice oposto, certo? Essa reta, perceba que está junto dela o ponto C e o ponto B. Então, esses 2 pontos não são opostos, pelo contrário, fazem parte dessa reta, tá bom? Até porque entre 2 pontos passa uma reta. Então, o único ponto oposto é esse A, tá bom? Agora, eu te pergunto, dessa reta, quem é o ponto oposto? O vértice, né? O B. E dessa outra reta, quem é o vértice oposto? O C. Então, agora nós vamos traçar as medianas e o encontro de todas essas medianas vai ser chamado de baricentro. E o ponto que nós vamos colocar é o ponto G. Então tá aí, pessoal. Traçamos as medianas, né? Que no caso tem 3 medianas, já que tem 3 lados, então 3 medianas. O encontro dessas medianas surge um ponto, certo? Ou seja, elas são concorrentes. Então esse ponto de concorrência se chama baricentro, o ponto G, tá bom? Agora nós vamos falar sobre ortocentro. O que é ortocentro? É o encontro de todas as alturas. E o que é uma altura no triângulo? São retas perpendiculares, ou seja, retas que formam um ângulo de 90 graus. Lembrando que sempre vai, de uma reta ao seu vértice oposto, de uma reta ao seu vértice oposto, de uma reta ao vértice oposto. O melhor jeito de você encontrar a altura de um triângulo, ou seja, uma reta perpendicular, é pegando uma régua e um transferidor, certo? Deixando a régua no ângulo de 90 graus. Então, o que vocês vão fazer? Deixar essa parte do transferidor na reta, certo? Vamos fazer aqui nessa reta que vai de B a C. Olha só, eu só coloquei o transferidor, certo? Bem reto, na reta que vai de B a C. E depois, olha, só vou arrastar aqui, a régua para pegar no vértice. Depois que eu perceber que pegou no vértice e o transferidor tá reto, batendo ali em um ângulo de 90 graus, acabou. Aqui, eu só tiro o transferidor e vou traçar a reta perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, que é chamado de altura, tá bom? Então, mesma ideia, transferidor, bateu ali no ângulo de 90 graus. Agora eu vou escolher essa outra reta aqui que vai de A a B, deixando essa base do transferidor bem reto na reta que vai de A a B. E perceba que a régua, que está formando já ali um ângulo de 90 graus, eu só vou o quê? Afastar para pegar no vértice. Pegou no vértice. Pronto, pessoal. Agora é só tirar o transferidor e tracejar essa reta perpendicular.
Mesma ideia, ó, só pegar a régua e o transferidor, formou ali um ângulo de 90 graus. Agora, essa reta aqui, ó, vai ficar pegando nessa reta que vai de A a C. Perceberam? Está reto na reta que vai de A a C. A régua aqui está batendo no ângulo de 90 graus. Agora só falta a gente, ó, arrastar aqui para o vértice. Olha só que incrível, gente. Afastei aqui para o vértice, tá vendo? Olha, bateu no vértice. Depois disso, ó, é só tirar e tracejar a reta. Perceberam que elas se encontraram? Ó, se encontraram, pessoal. É incrível, né? É incrível como elas se encontram. Se você fizer corretamente, elas vão se encontrar, formando assim, olha, o encontro das alturas. O nome é ortocentro, leva a letra H para determinar o encontro de todas as alturas. Então, isso daqui a gente chama de ortocentro. Agora, bissetriz. Primeira coisa, quem lembra o que é uma bissetriz? Bissetriz é a metade de um ângulo, concorda comigo? É uma reta que divide aquele ângulo inicial em duas partes iguais. Então é isso que nós vamos fazer, tá certo? Nós vamos dividir esse ângulo inicial em dois ângulos congruentes, certo? Então o encontro de todas as bissetrizes se chama incentro, ou seja, o ponto I, tá bom? Vamos lá. Concorda comigo que se eu tenho um ângulo de 80 graus, a bissetriz vai dividir aqui em 40, 40, aqui em 30, 30, aqui em 20, 20, né? Então, vamos lá dividir com a ajuda de um transferidor. O que nós vamos fazer? Coloca a base reta, tá bom? O vértice nesse pontinho aqui do meio. E só, ó, marcar os 20 graus, ó, os 20 graus tá aqui, ó, marca só esse pontinho, tá bom? Depois a gente vai traçar as retas. Esse outro, ó, eu tenho aqui 60 graus, então a bissetriz dele vai ser quanto? 30 graus. Então, ó, 30 graus é esse, tá bom? Então, eu só vou aqui, ó, marcar esse pontinho para depois traçar essa reta que vai do vértice até a sua base oposta. Vamos fazer aqui nesse outro, ó. Vamos lá, se ele é 80 graus, então 40 aqui, ó, 40 tá aqui, ó. Então é só marcar aqui, esse ponto vai ser a bissetriz. Agora nós vamos traçar a reta. Vamos lá, tracejando essa reta, ó, que vai do vértice, passando por aquele ponto que a gente marcou. Mesma coisa aqui, ó, do vértice, passando por aquele ponto que a gente acabou de marcar. E esse outro aqui, ó, que a gente vai pegar do vértice e passando por esse ponto. Perceberam, pessoal, que realmente existe ali o encontro de todas as bissetrizes, certo? Esse encontro, esse ponto I, ele é chamado de incentro. Então, pessoal, agora nós vamos ver aqui a mediatriz, o circuncentro, o ponto O, que é a origem. Para isso, nós vamos precisar de um compasso, certo? Então, o que nós vamos fazer com esse compasso? Uma circunferência, é o primeiro passo, certo? Vocês vão fixar e depois vão girar aqui, ó, o compasso. Então, já fiz a minha circunferência. Camila, eu não tenho um compasso. O que eu faço? Pessoal, qualquer coisa circular dá certo. Tampa, a base do corretivo. Eu, por exemplo, o que foi que eu fiz? O meu compasso não dá para ele escrever aqui, então eu peguei essa fitinha, ó, e fiz a minha circunferência, tá bom? Próximo passo, com a ajuda de uma régua, ó, eu vou pegar simplesmente em uma borda, eu não vou pegar em toda a circunferência, certo? É uma bordinha ali, eu vou traçar uma reta, tanto faz se eu pegar aqui, contanto que seja em uma bordinha só.
Imagine que aqui tenha vários pontos e você vai pegar um único ponto e tracejar, tá bom? Ó, peguei só aqui, ó, esse ponto. Agora eu vou fazer isso com todas as outras. Então, pessoal, agora eu vou tracejar, certo? Uma reta que vai do vértice até aquele lado oposto, certo? E vou fazer isso com todos os vértices, tá bom? Pronto, pessoal. Perceberam que novamente fez todo sentido, né? Porque ali teve o encontro de todas as mediatrizes. Cuidado que eu não estou falando de bissetrizes nem de mediana, tá bom? Então, o encontro de todas as mediatrizes é o circuncentro, é o ponto O, é a origem.